Olá, irmãos! Essa é a parte 4 da série Nova Era, a Posse das Mentes. Nas últimas 6 décadas, o movimento da Nova Era tem se espalhado por todo o mundo, principalmente através da música. Talvez o grupo mais famoso e influente da década de 60 foi os Beatles, de Liverpool, Inglaterra. O grupo Ringo Starr na bateria, Paul McCartney, John Lennon e George Harrison nas guitarras teve bastante influência no rock norte-americano e na música rítmica e melancólica do seu tempo. No começo da carreira deles, o estilo musical era muito parecido ao da música dos anos 50, músicas que incluíam I Wanna Hold Your Hand, Quero Segurar a Sua Mão, Do You Want to Know a Secret, Você Quer Saber um Segredo? E Please Please Me, Por Favor Me Agrade. Mais tarde cantaram outras músicas mais tradicionais, tais como Yesterday, Ontem, Michelle e And I Love Her, Eu a Amo. No ano de 1967, os Beatles já estavam envolvidos nas drogas. No ano seguinte, John foi acusado de posse de drogas e recebeu uma multa. George e sua esposa foram detidos pelo uso da maconha. Não somente usavam drogas, mas também algumas de suas músicas, tais como Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy no Céu com Diamantes, na qual as suas iniciais são LSD, os condenavam. Das drogas se voltaram para o hinduísmo. George Harrison e sua esposa Patty foram os que primeiro se interessavam no hinduísmo e na sua música. Isto fez com que, em 1968, ficassem encorajados a visitar a Índia, onde George estudou cítara com Ravi Shankar. Enquanto estavam ali, conheceram o dirigente espiritual Shankar. Também viajaram para Varanasi, a antiga Benares no rio Ganges, uma das cidades mais sagradas da Índia, onde assistiram um festival religioso de 3 dias. O que viram e escutaram em Varanasi deixou eles numa profunda impressão espiritual. Logo que regressaram para a Inglaterra, começaram a estudar a religião hindu. Em fevereiro de 1967, Patty se uniu ao movimento de regeneração espiritual, onde aprendeu meditação transcendental. Enquanto isso, George devorava os livros sobre hinduísmo e compartilhava seus conhecimentos com os outros membros do grupo. No meio de agosto de 1967, Maharishi Mahesh Yogi visitou Londres para conferenciar em público sobre a meditação transcendental, o que teve profunda influência nas suas vidas. Um dos efeitos concretos foi que abandonaram as drogas e substituíram com meditação. John Lennon comentou: "Se tivesse conhecido Maharishi antes de ter usado LSD, não a teria usado." Paul McCartney mais tarde disse: "Neste momento estou encontrando na meditação o que procurava. Espero obter mais da meditação para não precisar mais das drogas." E Ringo Starr tinha uma preocupação mais proselitista, quando disse: "Espero que os fanáticos se dediquem à meditação no lugar das drogas." Esse despertar espiritual, como eles o consideravam, se fez presente na música deles, e os Beatles se converteram nos primeiros cantores evangélicos da crença hindu da nova era. George Harrison e Hare Krishna. No disco de 1970 dos Beatles, All Things Must Pass, Todas as Coisas Devem Passar, George Harrison introduziu uma música dedicada a Hare Krishna, intitulada My Sweet Lord, Meu Doce Senhor. No entanto, mais tarde, a revista Upbeat publicou as seguintes palavras de George Harrison: "A ideia por trás de My Sweet Lord é pegar as pessoas de surpresa, parecendo uma música popular. O importante era não ofendê-las. Aí coloquei no coro aleluias, de maneira que quando chegasse o nome Hare Krishna, já estivesse na armadilha, marcando o ritmo com os pés e cantando junto, aleluia. Era como uma sensação que lhes daria uma falsa segurança. Rapidamente estariam cantando Hare Krishna sem perceber." George parecia obcecado com Hare Krishna. Cria que ele era Deus, que Deus tinha muitos nomes, tais como Allah, Buda, Jeová e Rama, mas todos eram Krishna. Tinha desespero para ver Deus, como a sua música sinalizava, e a única maneira de consegui-lo, cria ele, era tendo a consciência de Krishna e a meditação. Ao cantar um mantra de Hare Krishna, como se fazia no coro da sua música My Sweet Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, inevitavelmente
teria a consciência de Krishna. No ano de 1971, John Lennon introduziu mais filosofia da nova era na letra de suas músicas, Instant Karma, karma instantâneo. Nos vídeos passados dessa série já relatei que o karma, segundo os hindus, se refere à totalidade de ações da vida, que determinam o destino da pessoa na próxima vida. E na música Imagine, sobre a existência utópica segundo a nova era. A música Imagine, que ainda é popular nos nossos dias e tem sido traduzida para várias línguas e usada em comerciais e etc., fala para imaginar como se não existisse céu, nem inferno, que seria o lago de fogo, nem países, nem religiões, e que todos vivem em paz. Tudo isto faz parte da filosofia da nova era, que destaca uma comunidade global no lugar de vários países e nacionalidades, a ausência de religião tradicional que hoje conhecemos e nenhum conceito de retribuição, nem também paraíso, na forma mencionada na Bíblia, somente esclarecimento. Na realidade, se trata de um convite para que as pessoas se unam ao movimento da nova era. John Lennon canta: "Talvez penses que eu sou sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se una a nós e o mundo será uma só coisa." John Lennon também estava no meio do ocultismo, principalmente por influência da sua esposa Yoko Ono, quem se deixava guiar por psíquicos. Cria de tal maneira em certas coisas que fez tudo para que seu filho nascesse de parto cesariano no dia 9 de outubro, no mesmo dia do aniversário de seu pai, John, porque seus conselheiros espirituais tinham dito que se seu filho nascesse nessa data, herdaria a alma de seu pai quando este morresse. No ano de 1973, George Harrison, no seu álbum Living in the Material World, Vivendo no Mundo Material, introduziu duas músicas que fomentavam as crenças hindus da nova era. A música Give Me Love, Me Dá Amor, contém uma frase que diz: "Não me deixes nascer", que é uma referência ao ensinamento hindu de Nirvana, ou do abandono do ciclo de reencarnação e entrada num estado espiritual e universal, coisa que já aprendemos nos vídeos anteriores também. Também introduziu na mesma música a crença hindu do Om. Na música Vivendo no Mundo Material, Harrison se refere à reencarnação, relembrando o céu espiritual. A oração contida na música se dirige a um Deus panteísta e impessoal, que está presente em todas as coisas. A música termina com o conceito de salvação que Harrison adquiriu no paganismo. A graça do Senhor ser Krishna, minha salvação. A música e filosofia dos Beatles tiveram tremenda influência sobre milhões de adolescentes, estudantes universitários e jovens adultos, encorajando-os ao uso das drogas ilícitas, crenças como karma e reencarnação e práticas da nova era, como a meditação mística do Oriente. O Dr. Timothy Leary, o filósofo do Festival de Woodstock, descreveu a popularidade deles sendo algo quase religioso, referendo-se a eles nos termos de salmistas inspirados, 4 evangelistas à moda, jovens messias e agentes divinos. Leary os considerava como outra intervenção divina, no estilo do que tinha sido Cristo 2000 anos antes, desta vez para suavizar as coisas e restaurar a beleza e a harmonia na ordem natural. Abe Hoffman, um hippie militante do final dos anos 60, disse sobre os Beatles: "O efeito da banda do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, sobre mim e outros ao redor do mundo foi um impacto incrível. Alguma coisa assim como começar um fogo numa fábrica de fogos de artifício." Outros grupos musicais como os Rolling Stones e os Grateful Dead contribuíram com as suas músicas à introdução de filosofias ocultistas da nova era. A revista Dr. Priest Diamond News, dedicada a manter viva a lembrança de Jerry Garcia, o defunto líder dos Grateful Dead, entre os Deadheads, cabeças mortas, seguidores dos Grateful Dead, declararam o seu propósito:
Nossa crença fundamental é que a música dos Grateful Dead possa servir como um potente catalisador para o crescimento criativo e espiritual daqueles que escutam o seu chamado, e tentamos expressar o potencial de tantas maneiras quanto seja possível. Também estamos consagrados ao uso desta experiência como uma oportunidade para a saúde pessoal e planetária, de igual maneira para manter a unidade da família Deadhead. Essa declaração também expressa conceitos e propósitos do movimento da nova era: crescimento criativo e espiritual, que não é nada bíblico, e saúde pessoal, autoiluminação e autopercepção, e planetária, ecologia extremista, todos os elementos da nova era. Hair, o Evangelho de Aquário. O drama musical do teatro Hair também teve um tremendo impacto na mente dos jovens de ambos os lados do Atlântico. Carol Matriciana, autora dos Deuses da Nova Era, se converteu à nova era do mesmo jeito que milhares de outros jovens de sua geração, pela mensagem de Hair. Foi no final da turbulenta década dos anos 60, quando ela tinha 20 anos de idade, quando ela e seus pais voltaram da Índia para sua terra natal, Inglaterra. Para ela, Hair abriu as portas de um novo mundo para fugir da realidade através do uso de drogas psicodélicas e crenças hindus. Era o que podia ter se considerado um dos esforços evangélicos mais poderosos da nova era. Hair subitamente deu aos jovens uma nova esperança diante dos problemas da sociedade e do mundo. Enquanto cantava Let the Sun Shine In, Deixa o Sol Entrar, Carol foi atraída a provar dos frutos de outra vida através das drogas. Foi convidada a fechar as janelas da sua mente para obter a autopercepção total. Declarou que a letra da música fazia com que ela e outros jovens viajassem ao mundo interior de seus corpos. Abre aspas. Isso nos leva a unir-nos com o universo por meio da imaginação conduzida, visualização, música rítmica e energia entusiasta. Através da persuasão poderosa, as cores se misturavam e os indivíduos se uniam numa força cósmica. Uma força que finalmente chegava a se chamar Deus. Nossas almas podiam ser livres de nossos corpos ao projetar nosso astral e nos uniam a esse Deus. Ao chegar à sua presença, nós o tocávamos. Oh meu Deus, cantavam os artistas. Tua pele é suave, adoro teu rosto, chorava suavemente em êxtase. No meu estado de euforia, era elevada pela obra musical através de muitas cenas e ideias. Aquelas que tiveram profunda impressão em mim foram aquelas que me levaram pelos caminhos da Índia. Fecha aspas. Na versão cinematográfica de Hair, Berger, o herói, cantou Sou reencarnado, igual a todo mundo. Na essência, o que fazia era lembrar suas experiências místicas da Índia, a yoga, a reencarnação e as drogas. E nos dizia que esta era a maneira de nos ajudar a evoluir e nos ajudar a desenvolver. A melodia tema de Hair, que Carol aprendeu a cantar, intitulava-se Aquário. Esta continha ideias astrológicas da nova era, tais como a posição da Lua na 7ª casa, da alienação de Júpiter com Marte, como sinal de que uma nova era astrológica, a Era de Aquário, está por começar. A letra da música promete que esta era seria de abundância de coisas maravilhosas, incluindo a harmonia, a compreensão e a simpatia. Ao lembrar tudo isso, Carol advertiu o impacto que a mensagem musical de Hair teve sobre a sua maneira de pensar, seu raciocínio, sua percepção da religião, suas atitudes e sua moral, como também de milhões de outros como ela ao redor do mundo. Declarou que Hair foi o fundamento que preparou os jovens do mundo para as filosofias e crenças que fazem com que o pensamento da nova era hoje seja a maneira de pensar mais influente. Carol Matriciana foi uma das jovens que, mais tarde, abandonaram o movimento da nova era graças a um confronto com que o Messias traz para sua vida. Desde então, tem se dedicado a revelar os perigos espirituais do movimento da nova era. Categorias da música da nova era. Existem basicamente duas amplas categorias de músicas da nova era. Número 1, música popular que promove a filosofia da nova era através da letra. Número 2, Yuppie Music, músicas principalmente instrumentais que servem para inspirar estados de meditação mística. Desde os dias dos Beatles, existem artistas populares que têm cantado músicas que promovem filosofias e crenças da nova era. O disco de 1979 dos Bee Gees, Spirits Have Flown, Espíritos que Têm Voado, faz referência à reencarnação.
também os fascinava o ocultismo. Por exemplo, Maurice e Robin diziam ter poderes psíquicos extrasensoriais. Prince, cujos temas tratam de erotismo, algumas vezes misturado com religião, na sua música Sex, Sexualidade, do álbum Sign of the Times, Sinais dos Tempos, se refere a uma segunda vinda, uma revolução da nova era, que será uma era em que tudo será permitido, claramente a lei telemista. Outros cantores populares que introduziram os conceitos da nova era têm sido Whitney Houston, na sua música The Greatest Love of All, o maior amor de todos. Mariah Carey em Hero, Herói. Ambas promovem o conceito da nova era de amor a si mesmo. E Elton John na música tema do Rei Leão, Circle of Life, Círculo da Vida, que faz referência ao ciclo de vida na reencarnação. Vanessa Williams canta Colors of the Wind, As Cores do Vento, no filme Pocahontas, que abertamente promove a ideia panteísta e animista de que cada rocha e árvore e criatura tem uma vida, um espírito e um nome. O panteísmo é a crença pagã de que uma energia universal ou uma essência impessoal de Deus permeia todas as coisas, animadas e inanimadas. O animismo ensina que tudo tem um espírito que pode se comunicar com o espírito humano, de maneira que o primeiro tipo de música da nova era é aquele que ela promove por meio de sua letra, seja aberta ou sutilmente. Yuppie Music é a música para inspirar estados alterados da consciência ou meditação mística. É o segundo tipo de música da nova era. É o tipo mais prolífero. Você pode ir a qualquer loja de música e encontrar prateleiras inteiras de música de meditação mística sob o nome Nova Era. Este conceito de música da nova era surgiu quando músicos e compositores profissionais aceitaram filosofias e crenças do movimento da nova era. Começaram a usar seus talentos no serviço do movimento. Music é a música da nova era definida mais com base na intenção do artista do que pelo seu estilo ou som. Tem sido preparada para servir como música de fundo para meditação ou para alcançar algum tipo de estado alterado de consciência. Portanto, a música pode parecer chata quando escutada em situação normal. A música no mundo ocidental geralmente tem 4 elementos: melodia, harmonia, ritmo e tempo ou compasso. A música meditativa usualmente carece de tempo, melodia e ritmo. Não tem uma melodia que se possa assobiar depois de escutá-la, como por exemplo a melodia de uma cantoria do artista. Essa música tem se tornado tão popular que os prestigiosos prêmios Grammy em 1987 a incluíram numa categoria musical da nova era. Basicamente se compõe de sons harmoniosos, às vezes acompanhados de sons ambientais místicos do espaço exterior, que dão a sensação de estar rodeado uma presença pavorosa. A música meditativa ocasionalmente emprega também compassos e sons místicos, às vezes utiliza sons da natureza, como o som da chuva ou o murmúrio das folhas no vento, os sons do mar, da correnteza da água, o canto das aves e outros sons da natureza. Deixando claro aqui que músicas assim não oferecem perigo espiritual, ou seja, se você escutar uma música harmoniosa que tem sons de pássaros ou da natureza, você não estará abrindo sua mente para a entrada de espíritos, pois é necessário a meditação para que isso ocorra. Nesse caso, sim, esse tipo de música é usado. Mas não se engane, a música da nova era pode ser usada para inspirar um estado de transe que pode ser o primeiro passo num caminho escorregadio para outras formas perigosas de meditação mística na nova era e os estados alterados de consciência. O Brasil sofreu forte influência da nova era com o rock nacional nos anos 70 e 80, principalmente com o telemista Raul Seixas, o discípulo de Aleister Crowley. O escritor Edward Alexander Crowley, mais famoso pelo pseudônimo Aleister, nasceu na Inglaterra em 1875, cursou filosofia na Universidade de Cambridge e iniciou sua peregrinação pelo universo místico. Tornou-se um dos mais renomados magos ocultistas do mundo. Por volta de 1904, casou-se com Rose Edith Kelly e partiram a uma viagem ao Egito, onde Crowley supostamente teria estabelecido contato com Aiwass, um espírito que, segundo ele, havia ditado todo o livro da lei.
Embora criado em um lar cristão, logo após atingir a maturidade, Crowley se empenhou no estudo do misticismo, alquimia e magia, branca e negra. Seus ideais de uso de drogas e sexo liberado ultrapassavam as barreiras sociais e fundamentais daquela época, bem como dos dias de hoje. A lei de Telemann, para Crowley, era a fórmula do novo Aion, e tal advento traria o indivíduo como alicerce da sociedade, levando a contrapor-se o monstro SIST, que é o sistema capitalista, se resguardando das responsabilidades sociais, políticas e éticas. Por sua vez, Raul Seixas, seguidor do Mago, percorre pelo mesmo viés, influenciando os brasileiros, em especial a juventude, a viver a ideia de sociedade alternativa, baseada na lei de Telemann, que carrega uma série de significados e pretensões. Segundo a ética telêmica, o homem tem de dar sentido à sua própria vida, tornando-se uma espécie de semideus, capaz de emergir como ser autônomo, livre dos dogmas e dos valores pré-estabelecidos pela sociedade, substituindo a fé cristã. A lei de Telemann é: fazes o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob concessão. Crowley acreditava ser o profeta de uma nova era, o Aion de Horus, com base em uma experiência espiritual que ele e a esposa Rose Edith tiveram no Egito em 1904. Segundo ele, um ser espiritual, praeter humano, chamado Aiwass, entrou em contato com ele e ditou um texto conhecido como o Livro da Lei, ou Liber Alvelegis, que delineou os princípios de Telemann. E um adepto de Telemann é um telemita. O panteão telêmico inclui um número de divindades, principalmente um trio adaptado da antiga religião egípcia, que são os 3 locutores do Livro da Lei, Nuit, Hadith e Ha-Hor-Kuit. Crowley descreveu essas divindades como uma conveniência literária. A religião é baseada na ideia de que o século XX marcou o início do Aion de Horus, em que um novo código de ética deve ser seguido. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa declaração indica que o número de fiéis, que são conhecidos como telemitas, devem buscar e seguir o seu próprio caminho na vida, conhecido como a sua verdadeira vontade. A filosofia também enfatiza a prática ritual de magia. Nas décadas de 60 e 70, a figura polêmica e mítica de Crowley atraiu a atenção de muitos artistas e fãs de rock, passando a ser reconhecido como guru da contracultura e do rock. Tendo o mago inglês como uma de suas influências, o rock despertava nos jovens sentimentos de rebeldia e transgressão. Nesse sentido, o movimento da contracultura encabeçava a formação de grupos com concepções contraventoras, estabelecendo novas formas de vida, fugindo das forças orquestradas pelo capitalismo, claro, e das determinações religiosas e culturais. É a libertação do cristianismo ou das crenças no Messias de Israel. O mais conhecido discípulo de Crowley no Brasil foi o Raul Seixas. Nascido em Salvador, Bahia, terra do paganismo brasileiro, em 1945 o compositor teve a infância e a pré-adolescência marcada por questionamentos filosóficos pessoais. O menino Raul Seixas mantinha como hobby explorar a biblioteca pessoal de seu pai e desenhar quadrinhos escritos por ele mesmo com personagens principais que viajavam no tempo com entidades como Deus e o Diabo. Com ênfase em questionamentos metafísicos, a adolescência do futuro maluco beleza começou a demonstrar traços de sua personalidade adulta. Com a aproximação de Raul Seixas com a música, suas características rebeldes começaram a ganhar ênfase. Ao conhecer o rock and roll, principalmente Elvis Presley, ele adotou uma personalidade que seria continuamente construída ao longo da vida. Seguidor dos preceitos ocultistas, Raul Seixas nunca comentou abertamente em grandes mídias sobre o tema ou sobre as suas experiências em sociedades alternativas, mas as suas composições como A Lei e Sociedade Alternativa explicam de maneira sucinta os preceitos metafísicos seguidos por ele. Raul Seixas, ao compor a música Metamorfose Ambulante, especifica o conceito da personalidade adotada pelo telemita, pelo fato de manifestar a sua vontade sem se fixar em dogmas ou certeza questionáveis e sempre indagando os valores,
até então presente na sociedade em que vivia e presentes na sociedade atual. Filosofando em novas perspectivas, sonhos, objetivos e formas de enxergar o mundo, de sentir e agir, sendo assim sim uma definição concreta do que se é e de quem se é. Também afirmando que prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, apontando que é melhor crer que éramos amebas que sofreram uma metamorfose e virou um macaco e depois um ser humano, do que crer na história do Gênesis, já que Raul Seixas era visceralmente contra a Bíblia e tinha ódio do Messias de Israel. Através do intelectual que chegou junto dele, que era o Paulo Coelho. Eu conheci o Raul Seixas e Paulo Coelho através de Marcelo Ramos Mota, que era meu instrutor na OTO, que é uma ordem paramaçônica e que segue a lei de Telemann. O Marcelo Ramos Mota achou por bem colocar ambos, Paulo Coelho e Raul Seixas, sob a minha tutela. Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá, legal. Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de Quenguém. 8 horas de mula e 12 de trem. Mas que o meu é doce? É coisa de que me nego a afirmar. Mas que parece doce? Eu afirmo plenamente. É, parece que é isso. Deus é o que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. No ano de 1974, Raul e Paulo Coelho já totalmente iniciados no satanismo e com pretensões de subirem as escadas iluminadas, pois para quem não sabe, o satanismo é os primeiros estágios da seita e não é nada fácil conseguir subir de grau. No caso de Raul e Paulo Coelho, a missão deles era construir uma cidade que se chamaria Cidade das Estrelas. Um terreno inclusive foi comprado em Minas Gerais para esse propósito. As leis seguidas lá seria a do satanista Aleister Crowley, que para eles era uma divindade. Essa lei era uma só: fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O homem tem direito de matar todos aqueles que foram contra esse direito. Todo homem tem direito de descansar como ele quiser. Todo homem tem direito de morrer quando ele quiser. A gente tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e Raul olhava para mim, eu olhava para ele e a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viam isso? A gente via. Right about now, start the things off, little thing called Rock do Diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. O que é que eu posso desejar para 88? Muita paz, muito amor para toda a humanidade. Uma humanidade que vem clamando por isso durante séculos, desde os primórdios do tempo. E a gente continua ali, firme, lutando, ganhando aos poucos, plantando sementes, que essa semente desabrocha em ervas que vai alimentar um homem como eu, como você. E a coisa se processa assim. Toda essa junção de medidas, de atitudes, de força, de luta, de coisas de gênios brilhantes, de coração, que essa junção toda, cada vez mais elas se juntam e ficam um total, ficam um todo. E eu acho que esse todo vem contribuindo cada vez mais, apesar da mentira do sistema, que continua camuflando as coisas, mas isso está se tornando cada vez mais forte em matéria de sociedades alternativas no mundo. Há um inconformismo, vigente, tangível e palpável, solto no ar. Eu creio que 88 vai ser mais forte do que o ano que passou. E cada vez mais. Porque o homem não se conforma e nem nunca vai se conformar com esse estabelecimento medíocre, falso, de valores e de verdades absolutas, a qual nós não acreditamos nisso. Nós somos crianças que estão começando e crianças perigosas. É isso. Raul wanted to join AA. Marcelo Mota
was the world leader. He took Aleister Crowley's place. Aleister Crowley died with too much enough heroin to kill 11 elephants in his body, something like that. Ele tinha ódio de Jesus Cristo. Se ele passava pela uma igreja na rua, ele saiu pelo outro lado da rua e passou. Nem podia passar pela uma igreja. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não por acaso a frase é a mesma do refrão de Sociedade Alternativa, lançado em 1974, por Raul Seixas e Paulo Coelho. Isso porque naquele período a dupla se envolveu com uma ramificação brasileira da Ordo Templi Orientis, OTO, organização ocultista reformulada pelo próprio Aleister Crowley e dedicada a propagar o chamado Livro da Lei. Esse fato explica a influência da filosofia telema nas composições de Raul Seixas e Paulo Coelho nos anos 1970, sendo a mais perceptível delas no disco Novo Aion, de 1975, mesmo ano em que foi oficialmente fundada no Brasil a primeira organização telemista que se tem notícia, a Sociedade Novo Aion. O próprio Raulzito declarou que o LP Novo Aion é todo em cima do Livro da Lei, e além disso, algumas faixas desse álbum foram compostas em parceria com o telemista Marcelo Mota, membro de seitas ocultistas, idealizador da Sociedade Novo Aion e instrutor de Paulo dentro da OTO. Por isso há canções no álbum que pregam o amor livre, como por exemplo A Maçã, e questionam a visão cristã de Satanás, como o Rock do Diabo, preceitos difundidos dentro da organização. Já a Sociedade Alternativa foi composta a partir do Liber Os, um livreto de 1941 de autoria de Aleister Crowley, considerado a Declaração Telêmica dos Direitos do Homem e da Mulher. É justamente essa publicação que Raul Seixas sempre lê ao público nas execuções ao vivo da música. Na canção A Lei, de 1988, o roqueiro gravou o Liber Os na íntegra. Falando em músicos brasileiros, você já ouviu Dias Melhores de Jota Quest? Nunca percebeu o prenúncio da nova era? Vejamos a letra. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre, para sempre. Vivemos esperando dias melhores, melhores, melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, para trás. Vivemos esperando, e por aí vai. É claramente um mantra ou não é? Vejamos agora o ícone dos vasos de ira, e realmente uma representante dos predestinados ao Lago de Fogo, Cássia Eller. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Para começarmos a entender essa letra, precisamos entender uma coisa importante sobre a natureza humana. As crianças em geral ainda estão no estado de depravação total, precisando serem renascidas do Espírito Santo, pois, porquanto o íntimo do homem é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Na música, a Cássia Eller se coloca como uma, sem ser percebida pelo ouvinte, criança, um ser que ainda está em um estado de depravação total, sendo esta criança uma eleita que será renascida pelo Espírito num tempo determinado, ou um vaso de ira que continuará na depravação total até a morte. Não faz diferença no contexto da música, pois Cássia Eller se coloca como uma criança, uma depravada, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Aqui Cássia Eller canta introduzindo um padrão da vida das meninas da época e condicionando a um pensamento revolucionário contra os homens. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Os pagãos creem em Deus também. O que eles não creem é no Messias de Israel como Filho de Deus, que remove a sua depravação total que o homem adquiriu no Éden. Portanto, Eller canta que só pede a Deus um pouco de malandragem para viver a vida, claro.
pois sou criança e não conheço a verdade. Bom, tudo que o vaso de ira tem para aproveitar é a vida terrena, porque após a morte ele será condenado ao lago de fogo. Ele ressuscita no julgamento do trono branco e ele é condenado a queimar eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Bom, sabemos que ela é uma depravada total, por se colocar como uma criança na música, mas agora ela define se ela é ou não uma eleita, sendo assim uma eleita ou um vaso de ira. Ela expressa: não conheço a verdade é o Messias de Israel, e quem ele não conheceu antes da fundação do mundo, este também não o conhece, logo, e não conheço a verdade. E em seguida, Heller finaliza a estrofe, assinando a iniquidade expressa em sua alma. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Outra vez, o amor é o Messias de Israel, e isso até Raul Seixas, segundo sua música expressando a perspectiva de Satanás perante a história, reconhece na música Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Eu poderia analisar aqui milhares de músicas que predizem a nova era e todos esses ensinamentos detestáveis ao Pai que a mídia coloca na nossa cabeça continuamente todos os dias de nossa vida. A música da nova era pode parecer inocente ou amoral, mas é espiritualmente perigosa e pode se converter num ponto de entrada, numa forma de pensar que inclui o ocultismo e crenças pagãs em nossas mentes. O princípio bíblico que deveríamos aplicar ao escutar música está registrado em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Talvez as duas palavras que resumem essa passagem são justo e puro. Yahuwah não quer que nos exponhamos a influências pagãs e ocultistas, que são contrárias à sua vontade expressa na santidade e separação daquilo que é imundo, como um pai amoroso que é, para que não tenhamos uma vida miserável, entupida de demônios, que sabem que você é um vaso de honra e que não cessam esforços para te atormentar e acabar com a tua família e a tua descendência impregnada com maldições espirituais.